Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, graças a Deus. Uma alegria enorme estar na presença do Senhor hoje, rever alguns irmãos que há algum tempo a gente não via, que hoje está podendo ver a igreja. Bem-vinda Selminha, bem-vindo irmão Aminadab, a irmã Isabete também tem um tempo que eu não vejo, as gêmeas também, a Teté que fez aniversário nessa semana, o irmão Hudson, a irmã Jaque que está lá embaixo. Hoje é um dia também muito feliz para a nossa igreja. Hoje a gente está retomando as nossas atividades com as crianças, então observando todos aqueles protocolos de segurança, mas as nossas crianças também estão voltando para a igreja. E igreja sem criança é uma igreja meio triste, né? Assim, é bom aquele ambiente gostoso da bagunça que só os meninos sabem fazer, não é? De correr para um lado, para o outro. Isso deixa a igreja mais bonita, mais feliz. Então, a nossa alegria e gratidão ao Senhor por esse tempo gostoso que Ele está permitindo que a gente viva. Muito bem, vamos fazer a nossa primeira leitura bíblica do dia. Nós vamos ler Romanos mais uma vez, Romanos capítulo 12. Nós leremos o capítulo 12 de Romanos nesses próximos 5 encontros que teremos. Já lemos na semana passada também. O Sócrates fala que a repetição é a mãe da sabedoria, não é assim? Então nós vamos ler esse capítulo por 6 vezes e na última vez nós vamos pensar sobre ele também. Então Romanos capítulo 12, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Leremos capítulo 12 todo, verso 1. Portanto, meus queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam os seus corpos a Ele. Que os corpos de vocês sejam um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer ao Senhor. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Antes, cada um seja uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e também em tudo o que pensa. E assim vocês aprenderão por experiência própria o que é a boa, o que é a agradável, o que é a perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua própria graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize de acordo com a sua proporção de fé. Se você tiver o dom de prestar serviço aos outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se tem o dom de animar aos outros irmãos, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude aos outros com generosidade. Se Deus lhe deu a capacidade de administrar e de liderar, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com muita alegria. Não finjam apenas amar uns aos outros. Amem com total sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se
ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém, sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de serem hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não os distratem, ao contrário, abençoem e jamais amaldiçoem. Quando outros estiverem alegres, alegre-se com eles. Se estiverem chorando, chorem também com eles. Trabalhem juntos, sempre com muita alegria. Jamais sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios nunca aos próprios olhos. E também nunca paguem o mal com o mal. Irmãos, façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, se depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, jamais se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu, o Senhor, retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dá algo a ele de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando sempre o bem. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Senhor, mais uma vez nós te damos graças por essa palavra. Deus, como nós amamos a tua palavra, Senhor. Ela é o nosso alimento, ela é a nossa rocha, ela é o nosso espelho, Senhor. E nessa manhã ela nos faz contemplar o real estado da nossa alma. Ó Deus, muito obrigado porque a tua palavra também é espada de dois gumes, que penetra, Deus, no nosso mais íntimo, Senhor, e expõe tudo aquilo que está no nosso coração. Queremos nessa manhã por ela ser curados, ó Deus. Queremos nessa manhã por ela ser iluminado na nossa mente. Queremos nessa manhã que essa palavra, como boa semente que é, possa cair no nosso coração e possa produzir muitos frutos para a sua glória. Ó Deus, agora quando vamos abrir os nossos lábios e te adorar, nós te suplicamos que o Senhor nos conceda, Deus, a possibilidade de levantar mãos santas ao Senhor. Que toda a intenção do nosso coração, todo o meditar da nossa mente, lhe seja agradável, Senhor. Ó Deus, faça isso para a sua própria glória, porque nós queremos que tu recebas o nosso melhor, porque tu és o único digno e o único merecedor, a quem nós amamos tanto. Senhor Jesus, recebe a nossa oração, oramos por causa do teu sacrifício. Amém, amém e amém. Amém. Irmão Eudes. Bom dia, irmãos. É bom ver mais gente aqui, sabe? É muito legal olhar aqui e ver todos vocês. Jane, quanto tempo? Que bom que você veio. Muito bom, irmão Aminadab. Nós estamos brincando de gato e rato, né, irmão Aminadab? Ele me liga, eu não atendo. Eu ligo para ele, ele não me atende. Selminha, que delícia te ver aqui, pegando o solzinho aí, né? Bom demais, pessoal, bom demais, bom demais. Eu estou muito feliz porque nós, com a graça de Deus, eu estou crendo muito nisso. Nós retornaremos à vida normal, né? Se Deus quiser, né? Você crê nisso, Carlos?
Então, nós vamos retornar. Neuber, quanto tempo? Acho que eu só te vi o ano passado, Neuber, Natália, né? Hoje é um dia de muita alegria. Alegria porque nós estamos retomando os cultos presenciais. Alegria também porque nossas crianças estão retomando a partir de hoje os encontros também presenciais. A Luciene e a Jaque estão lá embaixo com elas. Claro, sempre obedecendo todos os protocolos de segurança, né? E a Luciene ainda foi buscar auxílio com um médico, o Betinho, que o Neuber até conhece, que é lá da Redenção. A gente está retomando também as atividades missionárias lá no ministério onde a gente faz parte, e a Luciene pegou o gancho e todo o conhecimento dele e falou, olha, eu posso voltar? Pode voltar, é só seguir os protocolos que tudo vai dar certo para a graça nossa e para a glória de Deus, não é? Então nós estamos retomando aí com toda alegria, não é isso, Viviane? E Deus há de nos abençoar com proteção, com cuidado, com conhecimento. As crianças estão muito felizes com as que eu já encontrei ali, elas, nossa, estão loucas para voltar também para a escola. Então vamos continuar orando, gente, vamos continuar orando. Deus ouve as nossas orações. Vamos lá, os avisos, que são aqueles costumeiros, mas só para lembrá-los, né? Segunda, quarta e sexta acontece o grupo de oração às 8 horas da noite sobre os cuidados da nossa irmã Vilma. Então, se você gostaria de fazer parte, por favor, manda um WhatsApp, faz um contato com a gente e a Vilma vai te inserir lá no grupo, se você não estiver recebendo as nossas comunicações, tá bem? Aqui do meu lado direito tem uma cesta, domingo passado ela estava vazia, hoje ela já está cheia novamente, ó. Então, a gente fica sempre muito grato a Deus pela colaboração dos irmãos. Como o pastor já disse, entregar os alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, também é oferta ao Senhor, não é? Tudo que nós arrecadamos aqui na igreja é para usar na obra de Deus. Então, muito obrigado porque você faz parte disso. E sempre que puder, quando você for no supermercado, traga alguma coisa. E traga também no momento de dízimos e ofertas, a gente vai até você para buscar, para a gente continuar abençoando as pessoas. Teremos uma pequena mudança. O que acontece todo primeiro domingo do mês? Nós temos a nossa ceia ágape. Nós vamos fazer uma breve mudança aí, sugestão do nosso pastor, eu achei ótimo, que vai ser o seguinte: como nós estamos tendo só um culto aos domingos, por enquanto, então nós teremos, no primeiro domingo de cada mês, a ceia às 19 horas da noite. Tá certo? Por quê? Porque de manhã nós vamos ter o culto normal, então nós vamos ter o culto presencial, não é isso, Jennifer? Nós vamos ter o culto presencial no primeiro domingo aqui, e à noite nós vamos fazer a ceia ágape online, como a gente sempre fez. Tem cuidado com os nossos irmãos, né? Nós fizemos um combinado aqui, não foi, pastor? Que retornaremos só quando todo mundo puder estar junto, todo mundo puder comer junto, então só retornaremos lá. Mas faremos o culto presencial, então nós teremos um culto a mais que a gente não estava tendo presencial no primeiro domingo de cada mês. Ok? Combinado? Então, dia 7 de março, se não me engano, nós teremos o culto presencial. Domingo passado, o pastor fez a convocação para a nossa Assembleia Ordinária, que vai acontecer no dia 14, que vai ser o segundo domingo de março. Então, coloca na sua agenda, tá? É muito importante você participar. Nós, batistas, temos como um dos nossos princípios a transparência. E queremos que toda a igreja se envolva, saiba o que está acontecendo, como que os recursos estão sendo administrados. E também é um tempo da gente testemunhar do que Deus tem feito. Então não deixe de vir, porque é culto deliberativo. Tá bem? É um culto ao Senhor também. Acho que são esses, né, Jennifer? Eu tenho só mais um aviso para vocês. Eu espero que muito em breve a gente está trabalhando para, no início de março, a gente retomar também as atividades com os jovens. E a ideia é nós nos encontrarmos todos os sábados. Então, vai colocando aí na sua agenda para você participar com a gente. Tá bem, Teté? E eu não podia esquecer, porque essa semana teve gente especial fazendo aniversário, a Stephanie, não é? E também nós temos hoje, olha só que legal,
Ah, queria dar um abraço apertado. Quem é, gente? Nossa irmã Cat. Hoje é aniversário dela e é também da Cristiane, não é? No próximo fim de semana, acho que no próximo sábado, nós teremos também a Suelen. Não é isso, Tiago? Você lembra ainda do aniversário da Suelen? Se não lembrar, não entra em casa, né? E também o Felipe. É você mesmo, Felipe? Felipe Xavier, é você? Olha que legal, tá vendo? Então, durante a semana, manda mensagem para a Kézia, já manda hoje, né? Vamos lotar a caixa de mensagem dela lá, de felicitações, tá bem? Nós vamos louvar ao Senhor e quando estivermos também tendo um momento de dízimos e ofertas, nós também vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Bom dia, irmãos. Bacana, né? Estou fazendo aniversário, estou aqui louvando ao Senhor. É uma honra mesmo ter essa oportunidade de louvar e engrandecer o nome do Senhor. A Vilminha está lembrando que na terça-feira foi o aniversário da Débora. Então, ó, Débora, parabéns para você, muitas felicidades, que o Senhor te abençoe. Irmãos, hoje de manhã nós vamos cantar um pouquinho sobre a graça e um pouquinho sobre, e muito sobre a fé, aliás, né? E a fé é o passaporte que nos leva do natural ao sobrenatural. Foi o que aconteceu com o cego Bartimeu, por exemplo, né? Ele teve fé, ele acreditou, ele confiou que Jesus, ele pode todas as coisas. E a nossa fé, gente, ela fracassa quando a gente não confia em Deus. E uma maneira muito bacana da gente renovar a nossa fé, sabe como que é? É cantando as verdades bíblicas com consciência. Não é cantar só por cantar, é cantar acreditando, é cantar como uma oração. Então, nessa manhã, eu te convido a ficar em pé, encher o seu pulmão de ar e cantar que o Senhor vive. Essa é a maior verdade. E o nosso Rei, o nosso Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não é um Deus morto. Não, ele está aqui nessa manhã. E nós vamos render a ele louvor e adoração. Amém? Vamos juntos então cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na
nós podemos confiar no amanhã, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele tem o controle e sabe o que é melhor para mim e para você. Gente, quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus, essa foi a maior graça que aconteceu. Pensa só, que manifestação tremenda. O Senhor sair lá do céu, sem pecado, um lugar que não tinha pecado, e Ele completamente puro, vir aqui para o mundo. Ele que não tinha falha, que não havia defeito nenhum no nosso Senhor, vir aqui para poder viver a nossa humanidade e assumir o meu lugar e o seu lugar, assumir a sentença que era minha e era sua, a sentença de morte, e viver isso em nosso lugar. Isso é muito gracioso, isso é graça do Senhor. E essa graça absurda, extravagante, de pagar a minha dívida, nós devemos ser gratos a Ele por essa graça. E sabe como é uma forma de você também demonstrar a sua gratidão? Trazendo seus dízimos e suas ofertas aqui na frente. Lembrando que nós estamos em campanha de missões mundiais. E missões é espalhar essa verdade, espalhar essa graça do Senhor para todo mundo. Amém? Às vezes eu não consigo ir, quer dizer, eu não vou conseguir ir falar do Senhor lá na China, falar na Itália, falar em todos os lugares na África, mas eu posso contribuir para que alguém vá em meu lugar. Isso, compreender isso e abençoar essas pessoas que fazem isso, é reconhecer a graça do Senhor nas nossas vidas. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso
canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, somos livres, aleluias. E porque nós somos livres, nós conseguimos reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada. E nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Oh Deus, como nós precisamos do Senhor, da tua inspiração, da tua paz, da tua alegria, da tua fé, Senhor. Nós precisamos de ti, Deus. Quem eu sou sem o teu amor, sem o teu perdão em meu coração? Quem eu sou se a vida não for para o teu louvor? O que resta então? O que eu faço aqui não é nada se comparado ao que espera por mim. Eu não sou ninguém vivendo sem ti. Como um vaso sem valor, como um jardim sem flor, sou eu sem o meu Deus morando em mim, vendo o sol do amanhecer. Sei que um dia eu verei tua glória iluminar teu reino em mim. Quem eu sou sem o teu amor, sem o teu perdão
aqui não é nada se comparado ao que esperar por mim. Eu não sou ninguém vivendo sem ti. Para ser feliz basta descobrir que o teu amor se entregou por mim. E agora sim eu posso sorrir. Como um vaso sem valor, como um jardim sem flor, sou eu, Senhor, meu Deus, morando em mim, vendo o sol do amanhecer. Sei que um dia eu verei tua glória iluminar teu reino em mim. Como um vaso sem valor, como um jardim sem flor, sou eu, Senhor, meu Deus, morando em mim, vendo o sol do amanhecer. Sei que um dia eu verei tua glória iluminar teu reino em mim. Teu reino em mim. Oh Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade que temos de cantar e engrandecer o Teu santo nome. Oh Deus, muito obrigada pela Tua presença aqui em nosso meio. Pai, receba os nossos louvores, que eles tenham sido, Pai, agradáveis a Ti, que eles tenham um cheiro suave. Oh Pai, em nome de Jesus, nós colocamos também as ofertas, as pessoas que ofertaram, e que o Senhor possa abençoá-las, meu Deus. Mas não somente aquelas que trouxeram os seus dízimos e ofertas, mas aquelas principalmente que ofertaram os seus corações a Ti nessa manhã. Ó Pai, fala conosco, continua falando, porque nós precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, graças a Deus, não é? Por esse momento tão gostoso de louvor comunitário. Antes da gente ouvir a voz do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração. Esse é aquele momento importante da igreja, quando a gente tem o privilégio de orar comunitariamente. Então, se você deseja que a igreja ore por você e com você, aí mesmo no seu lugar, coloque a mão aí no seu coração e apresente-se diante do Senhor. Nós cantamos que sem o Senhor nós somos como um vaso sem valor, um jardim sem flor, ou seja, estamos fora do propósito, não é? Mas nós somos do Senhor, a Ele nós pertencemos. Então apresente-se diante daquele que é o seu dono, que é o seu mestre, aquele que tem tudo sob o seu eterno controle. O nosso Deus é bom. Ó Jesus, nessa manhã mais uma vez te apresentamos as nossas vidas, Senhor, e muito obrigado porque nós temos a certeza firme como âncora na nossa alma de que o Senhor não rejeita a nossa oração. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo agora, Senhor, ouvindo as palavras que nós conseguimos expressar,
e também ouvindo o nosso coração, porque o Senhor é aquele que nos sonda de longe, já conhece a palavra mesmo antes dela sair dos nossos lábios. O Senhor tem sido tão bom conosco. Que nessa manhã o Senhor possa nos visitar com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu bondoso e infinito poder. Ó Deus, nessa manhã nós nos lembramos do pastor Fernando, de Missões Nacionais, que hoje está hospitalizado com o Covid. Te pedimos que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, e trazer saúde e pleno restabelecimento para ele. Não só ao pastor Romão, Senhor, o Fernando, mas a todos os irmãos também, ó Deus, que nessa manhã apresentam diante de Ti a sua causa. Te pedimos que o Senhor possa nos visitar também, Senhor, trazendo a Tua cura, trazendo a Tua alegria, renovando sobre nós a Tua esperança também. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela alegria e o privilégio que temos também de abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Nessa manhã nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco, Senhor, para tanto que o nosso pensamento seja levado cativo à Tua presença. E oramos também para que o nosso coração seja um terreno fértil, para que a Tua boa palavra, a Tua boa semente possa cair em nós e possa produzir muito fruto para a Sua própria glória. É a oração que nós te fazemos e oramos por causa de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém, graças a Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu só quero lembrar ainda duas coisas importantes. A primeira delas é que na nossa Assembleia Geral Ordinária, no dia 14, dentre outras coisas, nós também estaremos recebendo nossos novos irmãos, membros aqui da igreja. Então nós teremos profissão de fé do irmão Gabriel e também estaremos recebendo aqueles irmãos que já frequentam a igreja, mas que ainda não se tornaram membros. Então, se você já frequenta a Betel e deseja se tornar membro, depois no final do culto procure a irmã Daiane, que é a nossa secretária, está ali atrás, né? E dê o seu nome, tá certo? No dia 14 a gente vai fazer a sua admissão. Muito bem. E o segundo aviso é que aqueles que não tiveram a oportunidade de ter contato com o planejamento da nossa igreja, planejamento 2021, os irmãos podem depois acessar pelo canal do YouTube. Nós tivemos essa reunião na semana passada, né? Assista e tenha paciência, né? Foi muito engraçado a minha irmã essa semana, ela está nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube também. Então, essa semana, quando ela acessou, que ela viu que era só planejamento patrimonial, e ministerial e patrimonial, ela falou assim, não, isso não vai chegar em lugar nenhum, desligou. É porque ela não é membro da igreja, né? Eu achei muito engraçado. Eu falei, não, Pedro, eu vi que não ia dar em lugar nenhum. Mas eu peço a você que tenha um pouco de paciência, porque é importante você saber aquilo que nós estamos planejando para o ano de 2021, tá certo? Tem muita coisa boa ali, e é importante que todos os membros da igreja tenham ciência disso. Lembro também que todas as nossas pregações, elas estão sendo disponibilizadas também no nosso canal lá no YouTube. Então, a partir de hoje também, se você quiser acessar pelo YouTube, você vai ter todas as pregações gravadas ali. Muito bem. Irmãos, como nós anunciamos o nosso planejamento de 21, hoje nós começamos uma nova série de reflexões, onde nós vamos pensar um pouquinho sobre o nosso ragu. E, bom, o que é o ragu, né? Para aqueles que nos visitam. O ragu não tem muito a ver, tem a ver com aquela comida gostosa, porque é algo que nos alimenta também, mas tem a ver com as quatro virtudes que nós precisamos desenvolver na igreja como uma segunda pele mesmo em nós. Algo que deve fazer parte da cultura da nossa igreja, que são esses quatro pontos, essas 4 virtudes, que são hospitalidade, amor, generosidade e unidade, o ragu, não é assim? Nós temos ele ali de forma invertida um pouquinho, só para ficar mais bonito, mais estético,
mas são aqueles 4 pontos, né? A hospitalidade, o amor, a generosidade e a unidade. E hoje nós vamos pensar sobre o Ragu a partir do livro das origens, do livro de Gênesis. Então eu quero, mais uma vez, também pedir aos irmãos um pouco de paciência, porque sempre quando a gente está começando uma nova série de mensagens, a gente traz muito contexto histórico e algumas informações que são importantes para a nossa reflexão, mas os irmãos, então, por favor, fiquem mais atentos, que a gente vai trazer algumas contextualizações que serão muito significativas quando a gente for para a nossa parte prática. E como toda série de mensagens, especificamente essa que são série de mensagens mais linkadas uma à outra, nós vamos ter um sermão continuado. O que é um sermão continuado? Sermão continuado é o seguinte, é o sermão que não se esgota hoje. Então hoje nós vamos dar o pontapé inicial do nosso sermão, mas ele só vai terminar daqui a 6 semanas, tá certo? Então, nós começaremos o nosso sermão hoje, aí daremos cenas dos próximos capítulos, reiniciaremos semana que vem, desenvolveremos mais um pouquinho e faremos assim sucessivamente até no último dia do nosso encontro aqui, quando ainda trabalharemos o nosso Ragu, tá certo? Então, isso é uma coisa importante também para a gente ter em mente. E nós escolhemos aqui para pensar um pouquinho sobre as nossas 4 virtudes, o livro de Gênesis, e especificamente os capítulos 1, capítulos 2 e capítulos 3 de Gênesis. Porque esses capítulos, eles falam justamente desse conceito bíblico triádico, que é a criação, o queda e a redenção, que fazem parte do drama humano. Então nós vamos visitar esse texto para pensar um pouquinho sobre o drama da humanidade e como o Ragu de Deus, como a hospitalidade, o amor, a generosidade e a unidade já estavam presentes ali nas origens. Muito bem, dito isso, permita fazer aqui algumas considerações introdutórias a título de informação para os irmãos. Primeiro, Gênesis significa origem, né, ou no princípio. Os irmãos sabem que todos os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não é assim? O título deles geralmente são as primeiras palavras ali do texto, né? Então, Gênesis, a primeira palavra ali é Bereshit, não é? Então, que significa no princípio. Então, Bereshit, Bara Elohim, né? Assim, no princípio criou Deus, né? Então, Gênesis aqui tem essa ideia de no princípio, na fonte, nas origens. Então, esse é o significado de Gênesis. O autor desse livro, acho que todo mundo que frequenta a escola bíblica dominical, na classe infantil, sabe que o autor de Gênesis é comumente apontado como sendo Moisés. Isso mesmo, Moisés é o autor de Gênesis. E esse livro, ele foi escrito, Moisés na verdade escreveu todo o Pentateuco, né? Mas Gênesis certamente foi escrito naquele período ali conhecido como período da peregrinação, quando o povo saiu do Egito, passou ali o Mar Vermelho e depois peregrinou no deserto até entrar na Terra Prometida. Então, dentro desse período de 40 anos, que Gênesis então foi redigido. E é muito interessante a gente observar também algo importante, porque quando a gente fala que Moisés é o autor de Gênesis, a gente acha que Moisés recebeu uma revelação especial de Deus, né? Assim, lá no deserto, subiu um monte, Deus falou: escreve aí, meu filho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o que aconteceu, na verdade, nessa redação desse livro, foi que já existia uma forte tradição oral dessas narrativas bíblicas. Eu posso dizer que desde os nossos primeiros pais, já era passado de geração em geração, de forma oral, e depois, quando a escrita surgiu, né, de forma escrita também, em alguns rascunhos, a narrativa sobre a origem de todas as coisas. O que Moisés fez então? Ele compilou tudo isso, ele ouviu também a tradição oral e também teve acesso certamente a alguns escritos, e a partir disso ele então costurou o livro de Gênesis. Ele redigiu o livro de Gênesis, e com uma intenção teológica também muito importante. Isso é fundamental para nós,
Porque, geralmente, quando nós estudamos o livro de Gênesis, sobretudo Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, a gente tende a pensar esses textos aqui a partir da nossa mente do século XXI, do homem científico. E a gente quer estudar e fala assim, olha, como é que Deus criou? Então, como é que a ciência vai explicar isso? Gênesis, então, está em conflito com a ciência, porque Gênesis fala uma coisa, mas a ciência está falando outra, não é? Porque a gente tem essa mente científica e nós achamos que Gênesis 1, 2 e 3 é um livro científico. E João Calvino já falou, né, há 500 anos atrás, não é assim? Ele disse que o objetivo de Gênesis não é satisfazer nossa curiosidade astronômica ou científica. Se você quiser esse tipo de leitura, vá a outras fontes. O objetivo de Gênesis é falar ao coração de todos os homens, inclusive ao coração dos cientistas também. Então, o objetivo de Moisés ao escrever Gênesis não foi para satisfazer a nossa curiosidade científica, não era assim que a mente dos homens naquela época pensavam, mas o objetivo de Moisés era mostrar e afirmar algo muito simples, que Deus criou todas as coisas, que Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o ponto fundamental aqui desses 3 primeiros capítulos, né? Deus é o Supremo Criador. E Moisés afirma isso dentro de um contexto muito importante para ele. Um contexto que a gente vai chamar aqui de contexto apologético. O que é um contexto apologético? Apologia tem a ver com defesa da fé. Então, note que o povo de Israel, os hebreus, estavam saindo ali do Egito como escravos e estavam indo para uma outra terra. E é evidente que quando eles estavam por 400 anos escravizados ali no Egito, é evidente que eles introjetaram a religião pagã do Egito. Então eles tinham de maneira muito forte na mente deles os rituais de adoração do povo do Egito. Então quando Moisés escreve Gênesis, ele está justamente tentando catequizar ou recuperar novamente a mente do povo de Deus e libertar também a mente do povo de Deus das cadeias do Egito, do paganismo da religião do Egito. Note que passar pelo Mar Vermelho não foi apenas uma libertação física, mas foi também uma libertação sociológica, né, social, e também uma libertação cultural e religiosa. E há um parênteses, né, quando a gente passa pelo Mar Vermelho, nós também fazemos isso, nós temos que ser libertos de muita coisa quando a gente chega do outro lado, não é assim? Você não é salvo e pronto, você carrega um tanto de coisa que você precisa depois se libertar. Moisés, então, quando escreveu Gênesis, sobretudo aqui o capítulo 1, que é o nosso objetivo nessa manhã, ele também escreveu fazendo um contraponto, um contra-argumento em relação à religião egípcia. Vou dar um exemplo. Os egípcios comumente adoravam o deus Sol. Os irmãos sabem disso? O deus Sol egípcio é chamado de Ra, né? Então Ra era o deus Sol. E o povo de Israel certamente ouvia isso. O Sol é Deus, a Lua é divina, os gatos têm um poder místico, né? Eles ouviam, ou seja, a criação era animizada, ou seja, Deus estava ali presente nas coisas criadas, ou melhor, as coisas criadas eram Deus. E aí quando Moisés escreve aqui o Gênesis, capítulo 1, uma das coisas que ele vai dizer, por exemplo, é que Deus não é aquela criação, mas Ele é o Criador. Ele vai dizer assim, Deus criou os luminares, ou seja, o Elohim, o Criador de todas as coisas, portanto, Ele está para além da criação. Se os egípcios adoravam o sol como Deus, o que Moisés está dizendo é que o Deus dos hebreus está para além da sua criação. Ele não é o sol, Ele é o Criador do sol. Isso, então, é uma defesa apologética, uma defesa da fé que foi entregue a Moisés, que Moisés agora estava querendo resgatar na mente do povo. Mas não apenas isso também, o povo estava saindo do Egito, e o povo agora estava ia ser introduzido em Canaã. E nessa peregrinação também, existiam muitos povos ali por onde os hebreus passavam.
E é óbvio que nessa peregrinação de 40 anos também, mais uma vez o povo também estava vulnerável à cultura e à religião daqueles povos por onde eles estavam passando e peregrinando. E naquela época, uma narrativa muito forte sobre a criação do mundo era muito, muito presente ali, que era a narrativa babilônica e a narrativa suméria, que dizia sobre a cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia é justamente uma narrativa que tenta explicar as origens de todas as coisas. Como tudo surgiu, como tudo foi criado. Então, o povo de Israel, então, saindo do Egito, agora também estavam em contato com essa narrativa também, que era rival à narrativa de Elohim, falando agora como o mundo havia sido criado. E que narrativa é essa? Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nela, porque ela nos interessa muito. A narrativa babilônica e suméria, ela nos conta a história que o mundo foi criado a partir de uma grande luta entre dois grandes deuses, o deus Marduk e a deusa Tiamat. Então, Marduk era uma figura masculina e Tiamat era uma figura feminina. E eles, então, entraram em conflito. A Tiamat era o símbolo da água, não é? E Marduk, então, entra em conflito com Tiamat e eles entram em uma violenta guerra e Marduk, então, mata Tiamat. E a Tiamat era uma deusa dragão, em forma de dragão, não é? E Marduk, depois que matou Tiamat, pegou o seu corpo e com a parte do seu corpo, então, ele formou o céu e com a outra parte do seu corpo ele formou a terra. Por exemplo, ele cortou os seios de Tiamat e fez todas as montanhas na terra. Ele vazou os 2 olhos de Tiamat e com esses 2 olhos ele fez o rio Tigre e o rio Eufrates. Ele povoou a terra, inclusive fez surgir os seres humanos a partir também desse seu corpo terrestre, né? Essa parte da terra. Note então que nessa narrativa babilônica e suméria, todas as coisas começaram a existir a partir de um ato de violência, a partir de uma guerra entre os deuses, né? Então, e dessa guerra também entre os deuses, depois que Marduk criou a parte seca, a parte da terra, dessa parte seca, Marduk fez surgir daí também a figura do ser humano. E aqui isso é muito importante para nós, porque isso tem a ver com a antropologia do povo babilônico e do povo sumério. Ou seja, a forma como o homem é retratado dentro dessa cultura é muito importante para nós. Porque, segundo esse relato da criação, Marduk criou os seres humanos como sendo seus escravos. Os seres humanos foram criados para servir aos deuses. E a missão dos seres humanos era adorar de forma escrava a esses deuses. Então, os seres humanos, dentro dessa cosmogonia, dentro dessa narrativa sobre a criação de todas as coisas, eles tinham um valor pequeno demais. E dentro desse mundo agora que Marduk criou de forma acidental e de forma violenta, porque estava derramando sangue, os homens então só tinham apenas o papel de servir aos deuses de forma escrava e eram obrigados, inclusive, a adorar esses deuses. E como os seres humanos faziam isso? Construindo templos, e dentro desses templos, os seres humanos construíam estátuas que simbolizavam a imagem dos deuses agora que eles eram obrigados a adorar. Muito bem, em síntese, né, o que eu estou querendo dizer? Só para a gente fazer uma retrospectiva aqui. Primeiro, que o mundo foi criado como um resultado da violência produzida por esses deuses violentos, ou seja, o mundo foi criado a partir de um derramamento de sangue. A segunda coisa que eu estou afirmando aqui é que o mundo e os seres humanos existem não de forma intencional, mas de forma acidental. Ou seja, Marduk não planejou criar todas as coisas, ele criou a partir da sua vitória.
naquele momento ali de fúria, onde ele despedaçou Tiamat, ele resolveu criar o mundo. E depois dali ele resolveu criar um homem. Ou seja, ele criou naquele momento ali, mais cheio de nervos e de violência do que num ato, assim, num gesto de planejamento. Então, todas as coisas foram criadas, mas de forma acidental, e não houve uma intenção, não houve uma mente que pensou aquilo com antecedência. E outra coisa também que a gente pode inferir disso tudo, e nós já falamos, é que os seres humanos, dentro dessa cosmogonia, eles possuem um valor mínimo para esses deuses. E uma última coisa é que nós sabemos, pelos próprios relatos bíblicos, inclusive, é que esses seres humanos sempre foram rebeldes. Né? Isso é muito interessante, né? Mesmo os seres humanos ali da cultura babilônica, eles sempre foram rebeldes, eles sempre faziam coisas que desagradavam aos deuses. Né? Eles sempre faziam coisas que eles achavam que Deus estava irado com eles. Então eles eram obrigados, inclusive, a pagar pelos seus pecados e pelas suas penitências. E como eles faziam isso dentro dessa cultura? Eles faziam isso derramando sangue. Porque o Deus deles era um Deus extremamente violento. O Deus deles era um Deus que demandava derramamento de sangue. Então você, para aplacar a ira daquele Deus violento, só fazendo o quê? Derramando sangue também. E era por isso que dentro dessas culturas, era muito comum aqueles rituais de sacrifício de vidas humanas, inclusive. Né? Era comum sacrificarem as virgens ali daquela aldeia. Era comum sacrificarem crianças também para aplacar a ira dos deuses. Ou seja, os deuses só eram satisfeitos e só tiravam a sua maldição sobre o povo se o povo agisse com violência e também derramasse sangue. Muito bem. E dentro dessa cultura ainda, qual é o resultado disso? Como isso interfere na maneira como os seres humanos se relacionavam? Bom, e aqui eu vou partir de um princípio, que é um princípio teológico importante. Não sei se os irmãos já viram essa expressão, mas isso é um fato. O princípio é o seguinte, que você sempre vai se tornar a imagem e semelhança daquilo que você adora. Ou seja, você se torna aquilo que você adora. Tem um livro muito interessante do Smith, que ele fala mais ou menos isso, né? Você se torna aquilo que você ama, não é assim? Ou seja, aquilo que você adora no seu coração, aquilo molda quem você é. E dentro desse princípio de que os deuses eram violentos, que os deuses se satisfaziam com o derramamento de sangue, e que o mundo foi fundado a partir desse derramamento de sangue, é óbvio que os seres humanos também vão se comportar dessa forma. E o que isso significa, né? Significa várias coisas. Primeiro, que assim como os deuses constroem os seus mundos a partir da violência, assim os seres humanos também passaram a construir os seus mundos a partir da violência. É por isso, por exemplo, que dentro da cultura babilônica, eles não viam problema nenhum em escravizar o seu próximo. Na verdade, que essa ideia de semelhante é uma ideia muito cristã, inclusive, muito bíblica, porque dentro dessas culturas não existia o semelhante, existia o outro. E o outro era um possível alvo para ser escravizado. Nós temos, por exemplo, o cativeiro babilônico. Os irmãos conhecem muito bem a história. Os babilônios invadiram o reino do sul e levaram cativo todo mundo. Por quê? Porque era assim que eles viam o seu próximo, o outro, como alguém que deveria ser escravizado, alguém que deveria ser roubado. Porque se esse mundo violento é fundado a partir dos critérios de que o mais forte deve dominar sobre o mais fraco, não é assim como Marduk também dominou sobre Tiamat, não é o princípio? Não é assim que os deuses funcionam? Não é assim entre eles, os deuses mais poderosos governam sobre os deuses mais fracos? E não foi assim que o mundo foi fundado? Assim também nós nos comportamos dentro dessa perspectiva. Os mais fortes, então, dominam e prevalecem sobre os mais fracos. Ou seja, esse mundo babilônico, sumério, é fundado, portanto, a partir dessa cultura de força e de violência.
Esses homens, então, se tornam reprodutores de muita guerra e também de escravidão, não havendo, portanto, essa figura do semelhante, mas apenas a figura do outro. E esse outro nada mais é do que uma matéria-prima que é usada para fundar os mundos particulares daquela época, os reinos daquela época. Ou seja, a relação entre as pessoas era uma relação extremamente utilitária. O valor do outro ser humano era apenas o valor que ele tinha para servir você. Assim como os deuses se relacionavam conosco, inclusive. Os deuses lá da Babilônia viam o ser humano apenas como algo que eles poderiam usar como objeto de escravidão para serem adoradores desses deuses. Ou seja, não existia um relacionamento afetivo aí, mas apenas um relacionamento utilitário. E não demorou muito para que esse tipo de relacionamento afetasse, inclusive, as práticas religiosas daquela época. Porque também, assim como as relações humanas eram relações de poder, a religião também se tornou um instrumento para que esse poder pudesse ser ainda mais consolidado. Então, os seres humanos usavam, inclusive, os discursos de poder, religiosos, inclusive, para dominar os seus semelhantes, né? Eles se juntavam buscando o poder, buscando a sua própria glória. Isso é muito claro, inclusive, no Gênesis capítulo 6, onde nós temos ali o relato da Torre de Babel, não é isso? Não é? O que os homens... acho que é 6 ou 9, depois o Eudes vai me ajudar aí. Mas o que nós temos ali na Torre de Babel? Os babilônicos, né, dentro dessa cultura, eles se juntando, eles se organizando para quê? Para subir aos céus, para tornar o nome deles célebre. Né? Eles queriam poder mesmo, para dominar sobre o outro, porque quem está em cima domina sobre quem está embaixo. Nesse mundo babilônico, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui é muito interessante, porque dentro dessa cultura havia algo que eu vou chamar aqui de um ragu invertido. Gênesis capítulo 11. Eu falei Gênesis capítulo 11, hoje que falou capítulo 9, né? Gênesis capítulo 11, né? Então, nós temos aqui dentro dessa cultura algo muito interessante, que é esse ragu invertido. O que é o nosso ragu? O nosso ragu não é a hospitalidade, o amor, a generosidade, não é assim? E a unidade? Dentro dessa cultura babilônica, as coisas estavam de cabeça para baixo. As coisas funcionavam às avessas, né? Então, no lugar do H da hospitalidade, nós tínhamos, na verdade, o H da hostilidade entre eles. O ser humano é extremamente hostil com o seu próximo, com o outro. Em vez de receber a pessoa bem, eles eram hostis a essas pessoas, né? No lugar do amor, né, da nossa letra A e do amor, eles tinham, na verdade, essa ideia de apatia, essa ideia de indiferença em relação ao outro. Irmãos, porque o sentimento que rivaliza com o amor, isso é muito interessante. Ricardo Barbosa escreveu um livro muito bom sobre isso, chamado Caminhos do Coração. Ele vai dizer o seguinte, que o sentimento que rivaliza com o amor não é o ódio, mas o sentimento que rivaliza com o amor é a apatia, é a indiferença. Porque o ódio, a figura odiada, pelo menos desperta em você ainda algum sentimento. Mas pior do que você sentir ódio por alguém é você sentir indiferença por essa pessoa. É você olhar para essa pessoa e falar, para mim essa pessoa morreu. Eu não sinto nem ódio, eu não sinto nem amor, não sinto nada. Para mim, tanto faz como tanto fez. Então, essa cultura da apatia era muito comum ali na Babilônia, porque eles não matavam as outras pessoas apenas por causa de ódio, eles matavam porque o ser humano não valia nada mesmo. Né? Se a gente fosse falar hoje, nos nossos dias, como está nos filmes, né? Olha, não é nada pessoal, isso é uma questão apenas profissional, não é assim? Eu te matar, mas isso é só uma questão de negócios. Ou seja, a vida humana valia muito pouco.
E valia tão pouco que às vezes as pessoas nem se odiavam, eles apenas se achavam indiferentes em relação ao outro. No lugar do G, da nossa generosidade bíblica, nós vivíamos ali então, nós tínhamos ali então essa ideia da ganância, da exclusividade, esse mundo é de quem for mais forte, quem chegar primeiro e quem conseguir pegar tudo. Essa ideia da conquista do mundo. Na verdade, esse espírito da ganância está presente nas mentes dos grandes conquistadores da nossa história. Alexandre o Grande era ganancioso, Nabucodonosor, ganancioso, né? O Senaqueribe, ganancioso, ou seja, os faraós eram gananciosos, todos eles queriam fazer o quê? Acumular tudo para si, reinar sobre todo mundo e manter as pessoas debaixo ali do seu jugo, do seu chicote. Essa ideia da ganância, então. E o U, que no nosso caso é o U de unidade, ou seja, eu percebo você, eu sei quem é você, né? Nós somos um, se doeu em você, doeu em mim, você faz parte de mim, você está vinculado a mim. O U aqui, dentro dessa cultura babilônica, tem a ver mais com utilitarismo, como nós falamos. O utilitarismo é apenas aquela ideia de que o ser humano não é um fim em si mesmo. Você não se relaciona com outro ser humano por causa dessa pessoa, mas você instrumentaliza essa relação para que, por meio dessa relação, você consiga alcançar aquilo que você deseja. Então, essa ideia é muito presente ali entre os deuses, na relação como os deuses se manifestavam com os seres humanos e na relação entre eles também. Esse ragu invertido, então. Muito bem, e para a gente finalizar a nossa introdução de hoje, eu só gostaria agora de fazer alguns paralelos com a nossa cultura e com o nosso tempo. O tema da nossa reflexão é justamente esse, né? O nosso mundo de ontem e o nosso mundo de hoje. E aí nós vamos fazer agora algumas conexões. Ou seja, nós vamos pegar tudo isso que nós vimos aqui, que tem a ver com essa cultura tão antiga, e nós vamos tentar perceber como essas coisas ainda estão tão presentes entre nós hoje, né? E vamos nos perceber mergulhados nisso. Primeiro, eu acho que, se você prestou atenção a tudo que nós falamos e onde nós chegamos, eu acho que você vai concordar comigo que não é exagero a gente dizer que o nosso mundo ainda permanece mergulhado nesse mesmo paganismo. Essa mesma maneira de perceber a vida e as nossas relações com as pessoas, inclusive quem é Deus para nós. Gente, isso é muito interessante, porque a maneira como nós nos comportamos reflete o Deus que nós servimos. Isso é muito importante para nós, né? É por isso que Tiago vai dizer, por exemplo, que a fé sem obras ela é morta, porque é na prática, são nas obras que eu demonstro em quem eu creio, que eu externalizo aquilo que está no meu coração, a quem de fato eu adoro. Eu posso dizer assim que eu faço as mesmas coisas daquele Deus que eu adoro. E é muito claro para mim que nós vivemos uma cultura em pleno século XXI extremamente pagã e, para dizer que nosso exemplo, extremamente babilônica hoje. Nós ainda estamos na Babilônia, culturalmente falando. Na verdade, a Babilônia nunca vai sair de nós, sabe por quê? Porque se você ler lá o Apocalipse, não é? O espírito da Babilônia estava presente lá no Apocalipse. Ou seja, é essa ideia que desfigura as nossas percepções de quem é Deus, como é o mundo criado por esse Deus e como eu devo me relacionar com as pessoas. Então o paganismo está muito forte entre nós. Nós temos aqui deuses poderosos sendo adorados dentro da nossa cultura de uma forma muito forte. Vou elencar alguns apenas, tá bom? O primeiro deles aqui eu coloquei, que é o Deus do capital. Essa tríade demoníaca que o pessoal fala, o dinheiro, o sexo e o poder, não é assim? Eles se retroalimentam, eles são aqui uma trindade satânica que domina fortemente o nosso mundo, né?
o que desperta os afetos do coração do ser humano hoje? Basicamente, são fundados nesses três fortes deuses, nesses três pilares. O dinheiro, com o qual você consegue o poder, o sexo, com o qual você consegue dinheiro e poder, e o poder com o qual você consegue o dinheiro e também o sexo. Eu acho muito interessante, fazendo aqui só um paralelo, quem já assistiu aquela série House of Cards, já assistiram? Que conta a história de um camarada que quer ser presidente e tudo mais, né? Então, mostra ali os bastidores ali do Congresso americano e os jogos de poder ali. Aí pergunta para esse protagonista, né, que é o Kevin Spacey, pergunta para ele assim, eu sei por que você está na política. E ele falando, por que eu estou na política? Porque você está querendo dinheiro. Ele falou, não estou na política porque eu quero dinheiro. Não, mas o que você quer então? Ele falou assim, eu quero poder. Porque se eu tiver poder, dentro da ótica dele, aí eu vou ter todo o dinheiro desse mundo. Eu não estou por causa do sexo, eu estou por causa do poder, porque se eu tiver poder, eu vou ter todas as mulheres que eu desejar. Olha que coisa interessante, uma coisa está dentro da outra, uma coisa puxa a outra, né? Quem cobiça um parece que cobiça as outras duas também. É uma coisa assim bem intrincada. Eu queria ir além também e aqui apresentar mais dois deuses da nossa pós-modernidade que são muito fortes. E eu ouvi isso de um indiano, ele estava discursando, ele estava falando o seguinte. Ele estava dizendo que as duas grandes potências do futuro é justamente a Índia e a China, que vão liderar o mundo, não vai demorar 50 anos. E aí vai dizer, mas e a grande águia, e os Estados Unidos, e o tio Sam? Ele falou, não, os Estados Unidos já morreram. Eles morreram, a fala dele foi muito interessante, ele falou assim, eles morreram afogados nas drogas, no prazer e na tecnologia. Olha que coisa interessante, né? Os americanos morreram, mas não foi nenhuma bomba que foi explodida, eles não morreram porque alguém fez guerra contra eles, porque são poderosos, mas eles já estão mortos. E o que está matando os americanos? O que está matando o mundo ocidental? Porque o indiano é oriental, né? E ele está profetizando que o Oriente vai dominar o Ocidente. Por quê? Porque nós ocidentais estamos morrendo, já fomos massacrados por esses ídolos, que é o prazer, né? As drogas e a tecnologia, os smartphones. Na verdade, ele falou, os smartphones. Essa ideia desse mundo tecnológico, né? Ele falou assim, esse mundo está passando porque essa turma está tão viciada nisso, está tão escravizada nisso, que eles se tornaram fracos. Isso está enfraquecendo a cabeça da turma. Então, é só para a gente entender um pouquinho, que eu acho que nós estamos adorando esses deuses, essas imagens que nós construímos nos nossos altares. Porque, veja bem, meus irmãos, mesmo o homem secular, mesmo o homem que diz não acreditar em Deus, ele é essencialmente um homem religioso. Por mais que o homem negue a existência de Deus, por mais que o homem se diga ateu, por mais que o homem se diga completamente cético em relação às metanarrativas, ou seja, aos propósitos que nos fazem estar aqui e agora, por mais que ele negue que tem alguém lá fora que transcende a nossa existência, por mais que ele negue tudo isso, ele sempre será um ser adorador. E aqui nós vemos claramente que os seres humanos hoje, por conta desse senso de adoração que é intrínseco a nós, que é inato, nós já nascemos com isso. Calvino, inclusive, falou que o homem tem uns sensos divinatos dentro dele, né? Uma centelha divina dentro dele que o impele a adorar a Deus. Por mais que a gente tente negar isso, nós continuamos adorando e construindo os nossos altares. Os nossos altares para o consumo, os nossos altares para o sexo, os nossos altares do poder, os nossos altares para a tecnologia, os nossos altares para as drogas. E é interessante que nós justificamos tudo isso. Nós justificamos tudo isso. E nós estamos falando aqui desse espírito babilônico que desfigura
a nossa relação com Deus e desfigura também a nossa relação com o próximo. Nós estamos falando desse ragu invertido, não é? Desse mundo hostil, desse mundo apático, desse mundo ganancioso e desse mundo utilitário, que nós estamos mergulhados nele. Outra coisa também que eu gostaria que a gente ponderasse é que os deuses modernos ou pós-modernos, os que nós temos hoje, eles são igualmente violentos dentro da nossa cultura e criam mundos por meio dessa mesma prática violenta. Ou seja, é muito interessante, porque para a gente adorar esses deuses, nós precisamos sacrificar outras vidas humanas. E não estou falando em sacrificar lá no altar, estou falando em você desprezar mesmo o seu semelhante, você passar por cima. Eu vi uma charge no jornal muito interessante, uma pessoa falando assim, querendo consolar a outra, né? Dizendo assim, não tenha medo, fique tranquilo, tudo isso que está no mundo vai passar. Né? A pessoa está passando por dificuldade, fala, não tenha medo, tudo vai passar, mesmo que seja passar sobre você, mas vai passar. É porque esse mundo, a gente vive num mundo justamente, e nós que estamos envolvidos em adoração desses deuses, que a gente passa por cima de todo mundo, gente. A gente não olha para a janela de fora do nosso carro, né? Ou se olha, é completamente apático. As pessoas se tornaram invisíveis para a gente, né? Pelo menos as indesejadas, né? Assim. E a gente corre, faz um tanto de coisa tomado por esse espírito de ganância, de ter, porque eu tenho que ter, porque a nossa segurança está naquilo. E adoramos tanto isso que nós descaradamente usamos tudo e todas as pessoas a nosso favor, para o nosso benefício. Nós não conseguimos desenvolver relacionamentos desinteressados. Essa cultura, os relacionamentos agora precisam ter uma utilidade, gente. Você não consegue mais ligar para uma pessoa sem interesse nenhum por trás daquilo. Se você liga, você está querendo alguma coisa. E se você tem dinheiro, você quer manipular as pessoas com o dinheiro que você tem, porque os seres humanos são meros instrumentos a seu serviço, assim como os deuses babilônicos fazem. E nós usamos desse poder, nós usamos do nosso dinheiro e usamos e usurpamos dessa criação de Deus para dominar sobre o nosso semelhante, para satisfazer os desejos do nosso coração. E, inclusive, usamos até a nossa própria relação com Deus. Porque Deus passa também a ser, nas nossas mãos, um mero instrumento. Simplesmente para satisfazer a nossa ganância. A gente fala, Senhor, Senhor, não é assim? Jesus fala, por que adianta você dizer isso? E se você não faz a minha vontade? Se você não me obedece? O homem continua guerreando e tentando dominar o outro. E aqui, mais uma vez, eu quero só lembrar a diferença infinita entre essa concepção do outro e do semelhante. O semelhante é aquele igual a mim. Como nós vamos ver, como Adão falou para Eva, carne da minha carne. Mas o outro é apenas o outro. Aí eu quero lembrar aqui um filósofo chamado Thomas Hobbes, que falou que o homem é o lobo do próprio homem. Nós ainda continuamos derramando sangue do nosso semelhante. Nós somos vorazes nisso. E disso tudo, por conta da ganância e os desejos enfriados do nosso coração, porque somos dominados por essa cultura babilônica, nós começamos a fazer guerras, infinitas guerras. Fazemos guerras entre os sexos. Nós vivemos uma cultura hoje onde o masculino e o feminino estão em guerra. Você se lembra lá de Marduk e Tiamat? Ainda era uma figura masculina que fez guerra com a figura feminina, não é assim? Nós vivemos isso muito claro hoje. Nós temos aí os movimentos feministas, né?
que na verdade não defendem as causas das mulheres, mas defendem a causa do feminismo apenas. As mulheres são apenas um instrumento que eles usam para defender as suas ideologias particulares, ou seja, uma relação utilitária, de narrativa aí, utilitária, não é? As mulheres são apenas instrumentos para serem usados num projeto de dominação e poder desse grupo, né? Então, os homens são retratados, sobretudo, essa ideia do patriarcalismo, são retratados como sendo maus, opressores, e as mulheres não precisam se rebelar contra eles, porque senão os homens vão engolir essas mulheres e vão matá-las, assim como o Marduk fez com o Tiamat. Então você tem que se rebelar. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Você não olha para o homem como sendo seu semelhante, você não olha para a mulher como sendo sua semelhante, assim como Adão olhou para Eva, e Eva olhou para o seu marido Adão, mas você olha agora como sendo um rival. Guerra entre os sexos. Também há guerra entre as raças. E como está presente hoje entre nós, existe agora essa ideia da narrativa. Você tem que recuperar. Existe um débito social muito grande agora entre negros e brancos, então você tem que pagar isso. E como você faz isso? Você faz isso fazendo guerra. Você tem que destruir o homem branco opressor, para que você agora tenha os seus direitos de volta. E aí você vai olhar para a cor da pele da pessoa e vai dar valor a essa pessoa por conta de algo, não do seu caráter, mas algo da sua melanina. E há pessoas, há crentes que olham para o outro assim, né? Existem crentes racistas, gente, que acham que o negro é inferior ao branco, não é? E acha que o branco é inferior ao negro. Paulo fala justamente ao contrário, fala assim que para Deus não existe escravo nem livre, nem homem nem mulher, não é? Eu, parafraseando Paulo, eu diria que não existe negro, nem branco, nem azul, nem amarelo. Para Deus, nós somos um só povo, gente. Mas essa cultura faz guerra. Nós saímos aí na rua, nós percebemos essa guerra no ar. Existe também a guerra do capital, a guerra do dinheiro, do vil metal, que tem escravizado a nossa cultura. As pessoas que têm mais, querem sempre mais, a ideia, o espírito da ganância. Existe também entre nós as guerras religiosas. Muçulmano matando cristão, cristão também que oprime, também mata muçulmano, católico que briga com protestante, protestante que briga com católicos também. Ou seja, todo tipo de guerra nasce, na verdade, de uma concepção equivocada da fundação desse mundo, ou seja, como esse mundo foi fundado, e também de uma ideia equivocada sobre os fundadores desse mundo. Para a gente redimir a nossa maneira de pensar o mundo, de pensar a nossa relação no cosmos, a gente discernir o tempo que nós vivemos, é necessário que a gente passe por uma renovação da nossa mente. Assim como nós lemos lá em Romanos capítulo 12, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Porque a gente precisa de uma renovação da nossa mente, para a gente reconfigurar a partir das escrituras, a partir da palavra e da revelação de Deus, justamente tudo isso que está deformado em nós e que nos afeta de uma forma tão profunda. Nós precisamos novamente pensar a partir das escrituras quem é o Criador, o caráter desse Criador, como ele criou o mundo, ou seja, como o mundo veio a ser formado, e quem é o homem dentro desse seu drama. Eu espero ter despertado um pouco a sua curiosidade, porque nós veremos a partir da semana que vem, dentro agora aqui de Gênesis capítulo 1, nós leremos o capítulo 1 todo, nós vamos ver justamente isso. Nós vimos a narrativa pagã sobre a criação de todas as coisas, mas semana que vem nós vamos ver como o Evangelho, como a palavra de Deus responde a tudo isso. E eu acho que nós vamos entender o nosso lugar nesse mundo, e vamos entender o lugar do nosso próximo nesse mundo também. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar?
Obrigado, Senhor. Obrigado por essa reflexão nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos chama a um processo de metanoia, de renovação da nossa mente, Senhor, de transformação. Ó Deus, nós não queremos pensar e nem agir como os pagãos pensam e agem, porque o Senhor nos resgatou desse mundo, Senhor. Nós éramos escravos no Egito, mas o Senhor nos fez passar no meio do Mar Vermelho, Senhor. E nesse mar, Deus, o Senhor ordena que também nós possamos afogar o nosso paganismo. Ó Deus, nos ajude a pensar assim como Moisés estimulou o seu povo a pensar, Senhor. Não apenas agora, não mais agora com a mente pagã, mas com uma mente completamente inspirada pela Tua palavra. Queremos conhecer quem o Senhor é, queremos conhecer o seu caráter, queremos reconhecer como o Senhor se relaciona eternamente como Trindade. Queremos ver como a sua natureza se revelou na sua criação, Senhor. E também queremos entender o nosso lugar nesse mundo. Para que, ó Deus, a partir desse entendimento, ó Deus, a nossa mente possa ser reconfigurada, para que possamos te amar com mais clareza, para que possamos receber a sua criação com ações de graça, e para que possamos perceber o nosso semelhante, ó Deus, como sendo o reflexo da sua própria imagem. Ajude-nos, ó Deus, nesse tempo onde nós estamos lançando os nossos fundamentos, para que a palavra, Deus, chegue aos nossos corações com muita clareza, Senhor, que possa produzir em nós amadurecimento. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, é o que nós desejamos. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Amém? Obrigado pela paciência dos irmãos. Nós falamos que a gente ia lançar os fundamentos, mas semana que vem nós vamos trazer já uma palavra aí mais a cara do Evangelho, né? Nós vamos ler o texto bíblico e nós vamos pensar o texto bíblico. Eu tenho certeza que os irmãos serão ricamente abençoados. Domingo cheio da graça de Deus a todos. Não vá embora sem dar aí umas cotoveladinhas aí no seu irmão, tá certo? E que a gente tenha uma semana cheia da graça do Pai. E até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Amém.